Ele aceitou, mano. Boa, então já conseguimos a contratação aí do Raul Gustavo, zagueiro, para o Cuiabá. Vitão é novo nosso zagueiro. Jorge Rodrigues, mexicano, é novo lateral esquerdo. Mais uma bela contratação, nosso novo volante Matheus Fernandes. E ele aceitou, beleza, tá aí então, Bruno Praxedes é do Cuiabá. E ele aceitou, beleza, Caio Paulista é novo jogador do Cuiabá também. Facundo Mater, argentino, é novo jogador do Cuiabá também. Cuiabá tá eliminado da Libertadores. O Cuiabá vence de 1-0, mas no agregado fica 4 para o Galo e 3 para o Dourado. O Cuiabá faz uma belíssima partida e vira no agregado, é o grande campeão da Copa do Brasil mais uma vez. O Cuiabá perde de 3-0 para o Fluminense e não consegue mais ser campeão brasileiro. Campeonato Brasileiro finalizado, 38 rodadas, Flamengo é campeão com 93 pontos, segundo Santos com 88, terceiro Cuiabá com 84. Vou pensar se vou continuar a quarta, se vou parar por aqui, vocês vão ficar sabendo. Fica ligado na cena dos próximos capítulos. Galera, esse foi o resumo da terceira temporada. No vídeo de hoje vamos começar a quarta temporada aqui no modo carreira com o Cuiabá. Não terminei a série ainda, rapaziada, faltam alguns objetivos ainda para finalizar esse modo carreira e vamos continuar nesse episódio, nessa quarta temporada. E o que eu vou fazer? Vou fazer essa quarta temporada, rapaziada, e vai ser a última. Ganhou, ganhou. Não ganhou, vai terminar assim mesmo. Só que essa temporada vai ser um pouco diferente. Eu vou simular ela mais rápido. Nesse episódio vamos fazer algumas contratações, fazer alguns amistosos e simular até o meio da temporada. E no próximo episódio do modo carreira eu faço a parte final da quarta temporada e assim termina esse modo carreira. Espero que o Cuiabá consiga vencer alguma coisa importante, Brasileirão, Libertadores, para finalizar com chave de ouro esse modo carreira. É isso que vamos fazer para apoiar o canal. Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações. Então, galera, já estamos aqui no dia 1º de janeiro de 2026 no modo carreira com o Cuiabá. Já fizemos 3 temporadas, né? Como eu falei, vamos para a quarta. Ganhamos 2 Copas do Brasil. Uma em 2024 e a outra em 2025. Então conquistamos aí o bicampeonato da Copa do Brasil com o Cuiabá. Mas, cara, tá faltando mais. Queremos a Libertadores e também o Brasileirão. E quem sabe até ganhar um Mundial de Clubes. Mas isso tem que acontecer nessa temporada. E para essa nova temporada aconteceram muitas mudanças na nossa equipe. Primeiro aí tenho que dizer que o Pablo Cepelini se aposentou, pendurou as chuteiras. Mesma coisa aconteceu com o René, nosso lateral esquerdo, também se aposentou aqui no modo carreira. E o contrato com o André se encerrou, né? Não renovei com ele porque o overall já estava caindo, 74, uma idade de 36 anos, rapaziada. Então decidi que eu não queria continuar com o André no nosso elenco e ele saiu da equipe do Cuiabá, não joga mais por aqui e está sem contrato, está sem clube aqui nesse modo carreira. Vamos ver se ele vai para algum time. Mas por outro lado, renovamos aí o contrato com alguns jogadores. O primeiro deles foi o Daverson, né, 76 de overall, 34 anos. Também renovamos aí com o Eduardo Bauerman, 78 de overall. Com o vídeo, rapaziada, decidi que ele vai continuar nessa temporada, vai continuar na nossa equipe. Não vou vender o vídeo pra ninguém, ele vai ficar no Cuiabá. Renovamos também com o Fernando Sobral, 73 de overall. Nessa temporada, ele deve pegar um banco, não deve ser tão mais importante para nossa equipe. E o outro jogador que eu renovei foi o goleiro Santos, 77 de overall, que vai continuar como goleiro do Cuiabá. Então essas foram as principais mudanças da nossa equipe. E outra coisa que eu mudei também foi a formação tática aqui, a tática nesse modo carreira com o Cuiabá. Resolvi sair da tática imbatível 2.0 e vou agora para a tática invencível aqui no Soccer Manager 2024. Na minha opinião, essa tática é a melhor que existe, que eu já vi, né, que eu já conheço aqui no SM. Para mim, ela é a melhor. Eu fiz essa tática no Real Madrid, vou deixar o card em cima, tudo mais, para vocês pegarem ela e colocar no seu modo carreira para testar. Mas com certeza, cara, você vai ganhar tudo com essa tática, porque ela é muito boa. Mas vocês podem ver que o time basicamente não mudou muita coisa, né? O time titular, a estrutura, tudo mais, continua basicamente a mesma coisa, mas teremos que contratar para essa temporada. Mas é claro, né? Eu já fiz aqui o relatório de alguns jogadores interessantes para a gente contratar nesse episódio. Como vocês podem ver lá em cima, estamos com quase 26 milhões para essa temporada de orçamento inicial. Então temos bastante dinheiro aí para contratar jogadores, podemos ousar um pouco mais, mas vamos colocar a mão na massa e começar a contratar
para essa temporada. E o primeiro reforço vai ser Danilo Barbosa, do Botafogo. Ele tem 80 de overall, é um MDC, né, médio combativo, 29 anos de idade e está há 12 meses restantes no seu contrato. Podemos pegar ele por um valor mais barato. O valor dele é 8 milhões, mas aqui no SM podemos pegar entre 5 e 6 milhões. Vai chegar barato, fora que ele tem um entrosamento perfeito aqui, né? 100% de química com a equipe do Cuiabá. Então juntou o útil ao agradável, rapaziada. Vamos fazer essa contratação aí. Já vamos vir aqui nas ações, vários clubes interessados nele, ó. Internacional, Juventus, Brighton da Inglaterra, Ajax, Wolfsburg da Alemanha e também o Spezia da Itália. Então vamos entrar numa boa briga aí. Já vou mandar diretamente aqui 6 milhões para ele, pro Botafogo, né? Vamos ver o que vai acontecer, se eles vão aceitar ou não. Tô mandando aí, família esperando, e eles não aceitaram, mas a nossa proposta foi a maior. Então vou mandar 1 milhão a mais, vou mandar 7 milhões agora. Espero que o Botafogo aceite a proposta. E eles não aceitaram, rapaziada, mas vamos tentar novamente. Enquanto esperamos lá o Danilo, vamos focar agora nessa contratação. Vai chegar também na nossa equipe Raul Gonçalves. Estava no RB Bragantino, terminou seu contrato lá, decidiu não renovar e agora está sem clube no SM. Tem 77 de overall, médio combativo também, 29 anos. Mas a diferença, né, é que ele não tem 100% de química com a equipe do Cuiabá. Mas vamos contratar ele assim mesmo, porque é um bom jogador. E ele vai chegar como jogador-chave pedindo 4 anos de contrato e o salário de 22 mil por semana. É isso que eu vou mandar 22 mil para ele. O prêmio de assinatura com um pouco mais de 1,5 milhão, vamos enviar. Tá então, rapaziada, Raul Gonçalves sem contrato, é novo jogador do Cuiabá. Então assinamos aí com o nosso primeiro jogador nessa temporada, já vai chegar a ser o camisa 8. Você acha que acabou por aqui, mano? De jeito nenhum, não acabou. Eu achei a última temporada, a terceira temporada, o ataque muito fraco, rapaziada. E nessa temporada, o Daverson vai pegar o banco. Então temos que contratar um centroavante novo e bom pro lugar dele. E esse jogador é o Yuri Alberto. Ele tá sem contrato aqui no SM, tem 81 de overall, 24 anos. É novo, rapaziada, não renovou o contrato com o Corinthians. Então tá sem time aqui no SM nessa temporada. Ele ainda tem um potencial em desenvolvimento até 87 de overall, mas é possível que não chegue. Mas a parte mais importante, é claro, ele tem 100% de química com a equipe do Cuiabá, então vamos à contratação. E claro, vai chegar para ser jogador-chave, 4 anos também no contrato e vão mandar aqui 40 mil por semana. Com certeza ele vai aceitar, o prêmio de assinatura está em 5 milhões, enviei. Tá então, rapaziada, belíssima contratação do Cuiabá. Chega o novo centroavante Yuri Alberto. E já vou colocar aqui, ó, e vai ser a camisa de número 99 para ele. Então, por enquanto, já vamos fazer essas mudanças aqui no time titular. Vai entrar o Raul Gonçalves aqui no meio e vai sair o Daverson e botar o Yuri Alberto como centroavante da equipe do Cuiabá para essa quarta temporada. Eu achei que o time já teve uma boa melhora. O time realmente está muito bom e temos boas opções no banco de reservas. E logo no segundo dia do ano, rapaziada, tivemos um amistoso com a seleção brasileira contra a Áustria e vencemos por 4-1. Gols do Vinícius Júnior, 2 do Rodrigo e 1 do Gabriel Jesus. E família, vamos em busca da última contratação para fechar o time de vez. Temos várias opções aqui nessa lista preferencial, né, onde eu coloquei os principais jogadores que podemos contratar. Por exemplo, temos aqui o Elinho da RB Bragantino, 82 de overall, é um bom jogador, tá na lista de transferências, mas ele não tem 100% de química com a nossa equipe. Mas claro, chegaria para ser titular. Outra opção seria o Hendrick, que continua sem contrato aqui no SM, tem 77 de overall, mas ele jogaria pelas pontas. E mesma coisa para o Vitor Roque, 83 de overall, rapaziada. Tá sem time aqui no SM, 20 anos, também jogaria pelas pontas aqui no modo carreira com o Cuiabá, se caso viesse. Lembrando que estamos com 18 milhões, pegar o Elinho sairia um pouco mais caro, as melhores opções seriam Vitor Roque ou então o Hendrick. Mas lembrando que eles não têm 100% de química com a nossa equipe, o máximo é 80%, o que seria um fator determinante para eu escolher. Mas agora pensando sinceramente, eu estou muito na dúvida.
Mas, rapaziada, está decidido, mano. Vou contratar o Endrick para o modo carreira do Cuiabá. Ele vai chegar na nossa equipe, tem 77 de overall, finalizador, pode jogar centroavante pelas pontas também. 19 anos, está sem contrato, vamos assumir aqui essa contratação e fechar com o Endrick. O prêmio de assinatura chega a quase 9 milhões e meio. Ele chega para ser jogador rotativo, 4 anos no contrato e 43 mil por semana. Vou enviar, rapaziada. Eu quero o Endrick pro nosso time, ele vai ser um jogador importante para essa quarta temporada. E tá aí então, rapaziada, Endrick Felipe é novo jogador do Cuiabá. Quem diria, hein, rapaziada? Quem diria que um dia o Cuiabá iria contratar o Endrick? Como vocês podem ver, ele tem um péssimo entrosamento com o plantel do Cuiabá, 40 de 60. Mas, mano, ele é bom, ele joga muito, vai ser importante aqui para essa temporada no Cuiabá. E o Endrick vai vestir a camisa 13 na nossa equipe. Então aqui no nosso time sai o Paz do banco de reservas e entra o Endrick. O Paz vai ficar como opção nos suplentes. E é isso, família, o time tá fechado. Ainda sobraram 9 milhões aqui nos cofres do Cuiabá, mas nós não vamos utilizar. Vamos seguir na temporada, rapaziada. Vamos fazer esse amistoso contra o Monte Rei de pré-temporada no dia 4 de fevereiro. Monte Rei que é considerado o melhor time aí da CONCACAF, que são os times lá dos Estados Unidos, do México, tudo mais. Eles foram os últimos campeões aí da liga, como se fosse a Libertadores de lá, e são considerados o melhor time. Vamos fazer esse confronto contra eles. Mas claro, vou fazer também Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, tudo mais nesse episódio. Vamos parar lá no dia 20 de junho contra o Atlético Mineiro. Vamos terminar esse episódio na última rodada do primeiro turno do Brasileirão. E como eu vou fazer, rapaziada? Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês as principais partidas, só o resultado. E claro, sempre mostrando a tabela do Brasileirão e também da fase de grupos da Libertadores. E, inclusive, estamos no grupo A, com Colo-Colo, Nacional, Cuiabá e São Lourenço. De novo pegando o São Lourenço e também de novo pegando o Nacional do Uruguai na fase de grupos. Temos aqui o grupo B com Palmeiras, grupo C tem São Paulo, grupo D tem Vasco da Gama, no grupo E tem 2 brasileiros, Atlético Paranaense e RB Bragantino. No grupo F é um grupo difícil com Santos, Boca e Peñarol. Flamengo tá aqui no grupo G, rapaziada, e no grupo H também 2 brasileiros, Botafogo e Atlético Mineiro. Sem mais enrolação, vamos começar a simulação. Vejo vocês nas próximas partidas. No amistoso de pré-temporada contra o Monte Rei, vencemos de 2-1. Gol do Penha e do Mater, Funes Mori diminuiu aos 91 minutos para o Monte Rei. E olha aí, galera, chegou proposta pelo Paz e o Nice mandou 19 milhões. O Paz não está muito feliz com essa negociação, mas mesmo assim eu vou aceitar. Pegamos ele barato e estamos vendendo caro. Essa era a ideia de investir, né, a lucrar com esse jogador. E a transferência está fechada. O Paz vai se transferir para o Nice quando a janela de transferências se abrir. E com isso fechamos a contratação de Danilo Barbosa do Botafogo. 80 de overall, fechamos por 8 milhões. Vamos aqui negociar o contrato, ele quer ser jogador-chave, 3 anos no contrato e vão mandar 30 mil. Ele não aceitou, então vou ter que mandar 35 mil por semana para ele. Tá, então agora aceitou, show de bola. Danilo Barbosa vai chegando no Cuiabá para reforçar o nosso elenco. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vencemos o Flamengo por 2-1. Gol do Endrick aos 15 minutos, Cebolinha empatou aos 55 e o Mater fez o gol da vitória aos 85 minutos, dando a vitória para o Cuiabá. Família, saiu o sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro, Coritiba e Vasco, Fluminense e Criciúma, Goiás e Atlético Paranaense, Palmeiras e Inter, São Paulo e Corinthians, Cuiabá e RB, CSA e Santos. Vamos fazer essa fase ainda nesse episódio. 10 rodadas já foram e o Cuiabá é líder do Brasileirão. 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 0 derrotas. Por enquanto, estamos com 28, segundo colocado Palmeiras 26, terceiro Vasco com 23, o quarto colocado é o Santos com 22, quinto Flamengo com 21 e sexto São Paulo com 20 pontos. No primeiro jogo da Copa do Brasil das oitavas de finais, um para o Cuiabá, um também para o RB Bragantino dentro da nossa casa. E no jogo de volta aplicamos uma goleada de 5-1 fora de casa no agregado 6-1, Cuiabá avança. Com isso, esses são os classificados para as quartas de finais. São Paulo e Flamengo, Fluminense e Goiás, Palmeiras e Cuiabá, pegamos um time muito difícil e por fim Santos e Vasco da Gama.
E num jogo direto contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão, vencemos por 2-0. Belíssima vitória. Família, acabamos a fase de grupos. No grupo A, o Cuiabá passou em primeiro com 14 pontos, segundo foi o Colo-Colo com 10. No grupo B, Palmeiras e Vélez. No grupo C, Defensa e Justiça e São Paulo, segundo colocado. Grupo D, Vasco da Gama e Estudiantes. Grupo E, Atlético Paranaense e River Plate. O RB Bragantino vai para a Sul-Americana. Grupo F, Boca em primeiro, Santos em segundo. Grupo G, Flamengo passou como líder, primeiro, Racing Clube em segundo. E para fechar no grupo H, passaram os dois brasileiros, Botafogo em primeiro e Atlético Mineiro em segundo. E essas são as oitavas de finais. Palmeiras e Colo-Colo, Cuiabá e Vélez Sarsfield da Argentina, Vasco e São Paulo, Defensa, Estudiantes, Boca e River, clássico argentino, Atlético Paranaense e Santos, Botafogo e Racing, Flamengo e Atlético Mineiro. Na artilharia da Libertadores temos o Fernandes do Defensa e Justiça com 7 gols. Depois vem Gabigol com 6, Yuri Alberto com 5, Dudu do Palmeiras com 5 e o Isaac do Atlético Mineiro também com 5. No próximo episódio vamos fazer as fases eliminatórias. Na 16ª rodada do Brasileirão, empatamos em 0-0 com o São Paulo. Na 17ª, perdemos de 3-0 para o Palmeiras no jogo direto, primeiro contra segundo. Na 18ª, 3-1 para cima do Corinthians. E na última rodada do primeiro turno, vencemos nosso rival Atlético Mineiro por 2-0. E assim fica a tabela do Brasileirão depois de 19 rodadas. Cuiabá primeiro com 45, 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Depois vem Flamengo 43, Santos 43, Palmeiras 42, Atlético Mineiro 39 e Vasco em sexto, fechando G6 com 35. Na sequência, São Paulo, Bahia, Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Internacional, Fortaleza, RB, Coritiba e Fluminense. No Z4 do Brasileirão temos aí Ceará, Mirassol, Goiás e em último colocado o Atlético Goianiense. O artilheiro, por enquanto, do Brasileirão é o Gabigol do Flamengo com 14 gols em 14 jogos. Depois temos o Romero do Corinthians com 13, Vidia, Babi com 12 e Luciano do São Paulo com 11 gols no Campeonato Brasileiro. Simulei todas essas partidas aí pra vocês, cara, e aconteceu algumas coisas bizarras. Primeiro fizemos essa goleada de 6-1 pra cima do Atlético Goianiense, mais outra goleada, dessa vez 6-0 contra o Mirassol, simplesmente 4 gols do Hendrick. Na sequência, 7-3 pra cima do Red Bull Bragantino. Uma goleada, uma chuva de gols, 3 do Yuri Alberto, 2 do Penha, 1 do Mater e 1 também do Caio Paulista. E por fim, aqui nas goleadas, 5-0 contra o Bahia, 5 gols do Vidia. Ele joga demais, esquece. Por enquanto, o artilheiro do Cuiabá nessa temporada é o Yuri Alberto com 21 gols em 27 jogos, depois vem Vidia com 13, Mater com 9, Hendrick com 8 gols e o Penha com 7. No próximo episódio, vamos terminar o Campeonato Brasileiro, terminar a Libertadores e também a Copa do Brasil, fora a Copa do Mundo que já começou, galera. Então vai ficar tudo para o próximo episódio, que vai fechar a 4ª temporada aqui no modo carreira. Fizemos grandes contratações nesse episódio, contratamos o Yuri Alberto, pegamos o Hendrick também, e estão jogando demais, galera, e tomara que venha algum título importante no final da temporada. Mas se você gostou desse episódio, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o likezão para fortalecer e ativa o sininho de notificações também. Na tela final, vou deixar o último episódio e também a playlist completa desse modo carreira, passa lá. Então é isso, família, eu ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui, tamo junto, é nóis!